Questão 176, é uma questão de probabilidade. Outra coisa que sempre cai, pelo menos uma ou duas questões de probabilidade. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, vamos lá. Então, fizemos a leitura. O que a questão quer saber é qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, sabendo, quando ele fala lá, dado que, ou seja, sabendo, de antemão, que ela era fraudulenta. Então, isso é o que a gente vai responder ao final da nossa conta. Então, a gente está falando aqui de probabilidade. Bom, quais são as informações? Então, eu vou listar as informações que ele deu. 20% das declarações são inconsistentes, Ele falou lá no início. Ou seja, 20% são inconsistentes, portanto, 80% são não inconsistentes, Você pode separar assim. 25% das declarações inconsistentes são fraudulentas. Então, eu peguei as inconsistentes, que são 20%, aí dessas, 25% são fraudulentas, E 75% não são. 6,25% das declarações não inconsistentes eram fraudulentas, Então, essas são as informações que a questão traz para a gente. Vamos lá. Então, dando um passeio rápido por probabilidade, então nós temos aqui. Antes de mais nada, precisamos conhecer o que é o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Por exemplo, você tem um dado de 6 faces. Quais são todos os possíveis resultados que aparecem ao jogar um dado? Então, você tem um dado de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é o seu espaço amostral. Tá bom? O que seria evento? Qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Então, o que seria um subconjunto desse exemplo que eu dei? Por exemplo, ao jogar um dado, qual é o conjunto de números pares? Pode sair 2, 4 ou 6. Então, 2, 4 e 6 é um subconjunto de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse subconjunto de números pares, no meu exemplo, é chamado de evento. E o que são evento complementar? Evento complementar é o seguinte: 2 ou mais eventos são complementares quando juntos formam um espaço amostral completo. Por exemplo, o meu primeiro exemplo de evento eu falei números pares. O outro evento é números ímpares. Quais são os ímpares? 1, 3 e 5. Então, juntando o evento de números pares com de números ímpares, eu vou ter o meu espaço amostral completo. Então, está aqui uma rápida revisão de espaço amostral, evento e evento complementar. O que seriam eventos equiprováveis? Aqueles cujos pontos amostrais têm a mesma probabilidade de acontecer. O que é isso, por exemplo? Eu jogo uma moeda. Pode sair cara ou sair coroa. A probabilidade de sair cara é a mesma de sair coroa. Eu tenho uma chance em duas. Uma chance de sair cara em duas e uma chance de sair coroa em duas. Então, sai cara, que é um evento, ou sair coroa, que é outro evento, são eventos equiprováveis, ok? E como é que se calcula isso? Probabilidade de ocorrência do evento, você vai calcular o seguinte, vai pegar o número de
eventos, né, de casos, né, favoráveis. Por exemplo, aqui no exemplo do dado, se eu quero que no meu dado apareça números pares, então eu tenho 3 pares. Então, o número de elementos do meu evento pares é 3. Número de casos possíveis, ou seja, o número do espaço amostral. Ao jogar o dado, eu tenho 6 elementos. Então, aqui no número de casos possíveis seria 6. Então, 3, que é o número de possibilidade de sair pares, dividido por 6, dá 1 sobre 2. Então, a probabilidade de, ao jogar um dado, sair um número par é de 50%. Da mesma forma, se eu jogar um número ímpar, de sair um número ímpar, são 3 números ímpares para um total de 6, então 50%. Tá? E o que seria a união de 2 eventos? Então, eu tenho 2 situações. Esses 2 eventos, eles não têm interseção. Por exemplo, números pares e números ímpares. Não há interseção entre números pares e ímpares. Né? Ou o número é par ou é ímpar. Então, a probabilidade de ocorrer número par e número ímpar é somar a probabilidade de sair números pares mais a probabilidade de sair números ímpares. Aqui seriam 2 eventos com a interseção vazia. E como seria um evento quando há interseção? Então, por exemplo, ao invés de pedir números pares, o meu evento seria os números de 1 até 4. 1, 2, 3 e 4. O meu segundo evento, o número de elementos que fosse maior que 5. Ou maior ou igual a 4. Então, 4, 5 e 6. Então, veja que o 4 é um elemento que aparece no primeiro evento e aparece também no segundo evento. Então, ele estaria na interseção. Como é que eu calcularia agora a probabilidade de sair ou números de 1 até 4 ou números de 4 até 6, a probabilidade da união. Então, seria a probabilidade de sair números de 1 a 4, mais a probabilidade de sair números de 4 até 6, menos a probabilidade de sair os 2, que seria o 4. Então, está aqui uma probabilidade de união de eventos. Aqui a probabilidade de interseção de eventos. Interseção está ligado com aquele ezinho, e união está ligado com a palavrinha ou. Tá? E, por último, a probabilidade condicional. O que é a probabilidade condicional? Há uma condição na história. Probabilidade de ocorrer um evento A, sabendo que já ocorreu o evento B. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo que ocorreu o B, é a probabilidade de ocorrer os dois ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade de ocorrer o evento B, que é o que você estava sabendo. E é exatamente o que vamos usar na nossa questão. Vamos lá. Ele não falou o número de declarações consistentes e não inconsistentes. Então, vou atribuir o número 1000 aqui, só para ter um ponto de referência. Os cálculos não mudam em nada, tá? Então, imagine se os caras analisaram 1000 declarações. Ele falou que 20% delas são inconsistentes. 20% de 1000 é 20 vezes 1000, 20.000 dividido por 100, que dá 200, né? Bom, se dos 1.200 são inconsistentes, 800 são não inconsistentes, né? Que 800 mais 200 dá 1000. Aí ele falou lá que das inconsistentes, que são 200, 25% delas são fraudulentas. 25% de 200 é 25 vezes 200 dividido por 100. 25% é a mesma coisa que 1/4. Ou dividir 200 por 4. Isso dá 50. Muito bem. E das não inconsistentes, que são 800, ele falou que 6,25 delas, 6,25%, são fraudulentas. Então, 6,25% vezes 800 dá também 50 declarações fraudulentas. Então, o total de declarações fraudulentas vai ser 50 mais 50, né? Que eu achei fraudulenta na inconsistente e achei fraudulenta na inconsistente. Então, somei os dois, tem um total de 100. E aí, qual é o total de declarações fraudulentas, né? E inconsistentes?
são 50. Fraudulenta e inconsistente são 50 aqui que eu calculei inicialmente. Então, aqui, voltando aqui na nossa formulinha, a probabilidade deixa eu voltar na pergunta aqui. Ele quer saber qual a probabilidade, nesse caso, da declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, sabendo que é fraudulenta. Então, a gente sabe, o B aqui que elas são fraudulentas. Isso eu já sei. E aí, o que ele quer saber? Sabendo que são fraudulentas, qual a probabilidade dela ser inconsistente? Então, eu tenho o total de fraudulentas, tá? Que é 100, e o total de fraudulentas, sabendo que é... Aliás, inconsistente, sabendo que é fraudulenta, é de 50, que está aqui em cima. Então, é só fazer 50 sobre 100, que dá 0,5. Tá bom? Alternativa letra E. Tá bom? Estou bem em cima da hora. Bom, gente, bom estudo a vocês, né? Um abraço, meu e do professor Lucas. Obrigado por assistir. Bom estudo.